A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, aqui da Nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil. Estou aqui no trabalho aqui no canal do YouTube da rádio Nova CCB. Amados irmãos, queria deixar uma mensagem da palavra. Quero também avisar os irmãos que ali na cidade de Cotia, São Paulo, temos culto todas as quarta-feiras às 19h30 e domingo às 18 horas e 30 minutos. Você é nosso convidado, Cotia Oliveira, em São Paulo, atendimento ao Senhor Donizete. Meus irmãos, eu queria falar aqui, como está aqui o título, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, né? Existe um pessoal aí que falam que fomos salvos por Cristo, desde o momento que Ele salvou, somos salvos para sempre, e não se perde, a salvação se perde, né? É vitalícia. Então, eu queria conversar, irmãos, esse assunto, né? Sobre isso. Vamos ver que a palavra de Deus fala sobre isso. Existe uma passagem nas Escrituras que eu queria falar sobre essa parte, irmão, né? Que os irmãos acham. Está aqui na... Vamos ver aqui, irmão. Vamos ler em Mateus, né? Mateus 7, versículo 22 a 23, diz assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, aqui nós encontramos algumas pessoas, pelo jeito que eram cristãs, né? Que fazia curas, maravilhas, prodígio, profetizava, sei lá, dava aquela manaia. O que está falando? Ó? Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, quer dizer que é uma pessoa que é crente. Não profetizamos nós no Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônio? Olha, expulsava demônio, então era turma terrível ali, né, irmão? Cheio dos dons, né? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Maravilhas, né? Coisas impressionantes. Então lhes direi que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmão, quem pratica a iniquidade não está dizendo que vai ser um salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Tem pessoas que falam: não, sou salvo, agora estou garantido, reino do céu, glória, aleluia. Irmão, mas a Bíblia está falando, aqui está falando que quem pratica iniquidade, o Senhor não interessa. E olha que ele fazia muita coisa na obra, né? Milagres, curas, maravilhas, eram usados, quem sabe pregavam, quem sabe, né? Eram profetas, eram homens cheios da coisa, e diz aqui que foram desprezados naquele dia. Então essa parte de uma vez salvos ao para sempre, cuidado, irmão. Você acha que o sacrifício de cruz foi o suficiente, que você está salvo, você pode andar de qualquer jeito? Pode ser uma vez salvo, irmão, para sempre. Essa está sendo a pergunta que eu estou fazendo aqui nessa mensagem. E é uma polêmica no meio do meu povo cristão. Uns divergem, falam: não. Alguns pegam aquela passagem de João 10, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, jamais seguirão o estranho, as que meu pai colocou na minha mão, jamais ninguém me tirará. Ninguém vai tirar, mas o filho pródigo era um caso, estava na casa do seu pai, pediu sua herança e foi para o mundo. Só alcançou a misericórdia porque se arrependeu e voltou para a casa do pai. Foi abraçado, foi perdoado. Então quem se afasta do caminho de Deus crava a sua própria sentença, a sua sepultura, irmão. Cuidado. Você que desvia do caminho do Senhor, pode estar praticando iniquidade e o Senhor não vai recebê-lo naquele dia. Alguns dizem, irmão, que sim, salvo para sempre, e já outros defendem de forma, vamos dizer assim, irredutível, que esta frase está completamente errada. Quem pensa assim afirma, inclusive, que a ideia
de que uma vez salvo, salvo para sempre induz a uma vida de pecado. É assim, algumas pessoas realmente se sentem naquela garantia, você é salvo, não há nada que eu fizer, não fizer, vou receber só uma bronquinha de Deus lá, mas eu vou aproveitar o mundo, eu vou ficar no pecado. E aí, irmão? Pode? Será que essa pessoa vai ser recebida pelo Senhor se esses que pregaram o Evangelho, fizeram cura e maravilha, não foram recebidos porque praticavam iniquidades? Quanto mais os que vivem na prática do pecado, né, irmão? Então isso aí gera uma discussão no mesmo povo crente. Uns acham que é salvo, outros não é salvo. E é muito debate. Eu já dei minha opinião a uma parte aqui, segundo o entendimento que eu creio. Você pode achar que é achismo meu, mas eu estou falando segundo as Escrituras, né? Segundo o entendimento. Os que estão na mão de Cristo, ninguém arrebata. Que meu Pai me deu, ninguém arrebata. Mas, irmão, tem pessoas que estão na mão de Deus, estão no caminho de Cristo, caminha no caminho de Jesus Cristo, está na graça de Cristo, está ali servindo a Deus fielmente, mas ele desvia do caminho. Ele retorna para trás, ou ele volta a praticar as coisas que ele praticava antes, né? E Pedro ainda fala um ditado para aquelas pessoas que voltam a fazer o que era que antigamente, diz que o cão voltou ao vômito, a porca lavada voltou ao espargidura da lama. É dispensar, irmão. Uma vez salvo, você acredita? E antes da reforma, os pessoal já discutiam isso. Irmão, precisamos ter o conhecimento, irmão, que nem todos os cristãos são de fato salvos em Cristo. Tem pessoas que não são salvas, irmão. Jesus, ele, de certa forma, em uma análise, diz que apenas Deus sabe quem é um cristão genuíno e quem não é. Então é só Deus que conhece o coração de cada um. Porque numa reunião cristã temos lá 1.000, 2.000 membros, né? Eu não posso olhar, porque eu não conheço o coração do irmão, da irmã, né? Quantos estão junto conosco, congregando, né? Cantando louvores, pregando a palavra, e quando nós vem aquela notícia triste, que desandou, que pecou, que separou, foi embora, foi lá para a prostituição, foi lá para o pecado, foi lá para o vício, para a droga, para a bebida. Então tem pessoas, irmão, que os frutos manifestam de uma forma diferente, não os frutos do Espírito. E a palavra de Deus, que aquele que está ligado, olha, também a videira, sua videira verdadeira, meu pai lavrador, se me engano é João 15, a vara que tiver em mim, né, e não der fruto, né, tira e lança fora, porque o lavrador vai lá, esse galho seco aqui só está atrapalhando, ele passa o facão, tira fora, não é assim, irmão? Mas ele vê um ramo, isso aqui está florindo, olha que está cheio de fruto. Ele, se tiver alguma folhinha, ele limpa, ele cuida tal, para que dê mais fruto. Não é assim? Ele limpa para que dê mais fruto. Mas aquilo que está atrapalhando a videira, ele tira, lança fora. Às vezes a pessoa está ligada na igreja, a pessoa até congrega, a pessoa até vai lá, mas está seco, irmão. Não tem Cristo no seu coração. Então não é um salvo, não tem os frutos. Porque os verdadeiros salvos, irmão, tem que ter os frutos do Espírito. Não pode viver na prática do pecado. Não pode amar o pecado. Ah, mas me batizei. Mas você batizou, mas não anda em novidade de vida. Mas a graça de Cristo é um favor imerecido. Não há nada que eu possa fazer para merecer. Ele tá bom, mas você agora é um salvo. Efésios 2, versículo 8 e 9. Não há nada que você possa fazer, mas versículo 10, você pode fazer alguma coisa. Andar em novidade de vida. Somos feitura de Cristo para as boas obras, né? Porque o qual ele tem preparado. Então, nós temos a andar nas boas obras cristãs. Então, meu irmão, muitas pessoas que por se aparecem, às vezes, de cristãos piedosos, mas na verdade não são. Essas pessoas enganam a igreja, enganam a si próprio. E às vezes até a liderança e até o ímpio, elas falam em nome de Deus também, né, irmão?
Então, tem pessoas que usam com má fé, com interesse financeiro, com dinheiro. Aí se vê nos outros ministérios, estou aqui para acusar outros ministérios, não sei da conduta, mas se percebe que tem pessoas que vêm da fé, né? Vêm da oração. Tem pessoas que falam que a oração vale tanto, chama para orar, cobra tanto, né? Pessoas mercenárias, pessoas que pregam o evangelho por interesse. Tem pessoas que pregam bonito, é cheio de virtude, é cheio do conhecimento, né? Não fica bucuto, recebe o cachê, né, irmão, para pregar a palavra. O povo gosta, né, irmão? Eu acho que eu vou pregar na igreja, recebo nada, irmão. O pessoal não vai dar dinheiro nenhum, né? Eu não sei pregar. Mas tem um que se prega bonito, eloquente, cheio de conhecimento. Prega que o pessoal fica maravilhado e no final de contas ele recebe um cachê de 2, 3, 4, 5 mil, não sei, 10 mil, dependendo de quem é a pessoa. Igreja lotada, as pessoas se maravilham com aquela palavra, não é assim? Então é um mercenário, recebe para pregar. E naquele dia, apartai de mim, prática de iniquidade, não vos conheço. E mais uma vez salvo, salvo para sempre, né? Mas quem é salvo é aquele que está na obediência da palavra, né? Porque tem lideranças que não estão na obediência da palavra. Então, o Senhor Jesus, ele fala que essas pessoas nunca ele conheceu. Em nenhum momento Jesus conhecia essas pessoas, né? Então, nós sabemos que existe os salvos verdadeiros, irmão. E aqueles apenas que aparecem ser salvos. Aos nossos olhos, aparece ser salvo. Mas com o tempo a gente percebe que ele não é um salvo. Os verdadeiros, a Bíblia ela é muito clara, irmão, ao dizer que esse não perde sim. Os verdadeiros salvos, aqueles tementes, aqueles fiéis, aqueles que não abandonam o Senhor, esses são os verdadeiros salvos, né? Eles não se apartam do caminho do Senhor, né? Ele não se afasta para a iniquidade, para o pecado, né? Ele ama, ele gosta de estar ali com o Senhor, ele serve o Senhor por livre e espontânea vontade, não serve o Senhor por medo, por causa vai para o inferno. Tem gente que se batiza por medo, irmão. Você acredita que tem gente que se batiza com medo de ir para o inferno? Não pela crença no Messias, no Salvador, não é pela crença, pelo sacrifício de cruz, pelas promessas de vida eterna, não é por causa disso não. É agradecido, né? Não é pelo convite, não. Ele fala assim, mas tá aquele que não crer, aquele que não se batizar, esse vai ser condenado, vai ser lançado no inferno. Ele não quer ir para o inferno, então ele se batiza por causa do interesse. Tem aquele que se batiza porque gosta de uma irmã na igreja, de um irmão na igreja, né? Ou outros que batizam porque acham que aquele ministério vai melhorar ele financeiramente. Então são pessoas que não são salvas, irmão, porque chantageia Deus, né? Faz negociação, entendeu? Vai por interesse, e ali não está o Senhor na vida daquela pessoa. E passa o tempo, acaba o amor pela crente, pelo crente, aí enjoa, né? Porque a carne é assim, né, irmão? A carne ela tem aquele interesse, ela desvilumbra, aquela boniteza. Às vezes uma irmã muito linda, muito bonita, aquela pessoa, eu tenho que ficar com essa crente, é muito bonita, e acaba se batizando. Aí passa, enjoa, né? Porque a carne é assim, aí desanda, aí já não é mais serva a Deus, e estraga a vida daquela irmã, estraga a vida dos filhos, porque são pessoas que não são salvas, pessoas que não têm um temor de Deus. Então, uma vez salvo para sempre, existe muitas passagens bíblicas que explicam essa condição, né? O Evangelho de João é um dos mais objetivos, capítulo 10 do Evangelho de João, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém a arrebata das minhas mãos. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de Deus, Pai. João 10, 27 a 29. Jesus foi muito claro, irmão. E no que disse, ele não deixou um espaço para nenhuma dúvida nessa palavra, ou especulações, né? Ele foi enfático em dizer que para que
as suas ovelhas, os crentes verdadeiros, se percam, é preciso que alguém as tome da mão dele, né? O sincero, meu irmão, ele não se afasta do Senhor, ele não vai para o pecado, ele não se afasta do caminho de Deus, da fé em Cristo Jesus. Aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, né? Como diz na outra passagem que em Romanos, não me lembro aí, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, os deleitos da carne, do pecado, mas tem o seu prazer no Senhor, né? Nas coisas espiritual de Deus. Então quem está em Cristo, né? Nova criatura quem está em Cristo não está debaixo da condenação. Está em Cristo, está em obediência, né? Está sincero, né? Então não há ninguém que possa tirar da mão de Jesus, se você estiver na obediência, se você estiver realmente como um verdadeiro salvo, debaixo da graça de Cristo, né? Na obediência. Não é só você fui salvo pela graça e ficar e querer fazer o que quiser. Não, está na obediência. É seguir o Senhor Jesus, seguir os seus conselhos, né? Ter um caráter de Cristo na sua vida. E a palavra diz assim, ele diz que os salvos verdadeiramente nunca serão enganados. Então a pessoa não pode ser enganada, pois conhece a voz do pastor. Então se você ouviu a voz de Jesus Cristo te chamando, é isso que importa, meu irmão. Você não pode ser enganado, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Quem é de Deus ouve a voz de Deus, tem prazer nas coisas de Deus. E se você é de Deus, você é um salvo, você não perde a salvação, porque você não vai se afastar do caminho do Senhor, né? Mas se porventura você está aí titubeante, né? Falho, fraco, se arrependa, meu irmão. O caminho é Cristo. Busca o Senhor, saia da apostasia, né? Porque muitos vão para a apostasia, muitos apostatam da fé, muitos se afastam, vão querer servir a outros deuses, adulteram na fé. Irmão, tem pessoas que esse Deus aqui não faz obra na minha vida, eu quero melhoria, eu quero isso, aquilo, ele não vai. Mas aqueles que tomar da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, versículo 14. Declarou Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Então quem é de Deus não tem sede, não tem fome. Falando espiritualmente falando, né, irmão? Tem sempre a presença de Deus, tem sempre a alegria do Espírito Santo em sua vida, né? Então se você é de Deus, se você realmente está na obediência, você é um verdadeiro salvo. E o salvo é salvo para sempre, mas quem está na obediência, esses daí são enganadores, irmão. Esses outros salvos aí são salvos enganadores, salvos que não têm a presença de Deus. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.